Olá, tudo bem? Vou falar mais um pouco hoje sobre a nossa vida aqui. E hoje eu vou falar um assunto bem polêmico. Até esse dia eu estava vendo um vídeo Tá começando a aparecer as pessoas assim, uma discussão sobre a unidade e a trindade. Então eu vou dar minha visão sobre essa questão. Então vou falar hoje sobre esse assunto. Então vou falar em João, capítulo 14, e o versículo 26. Eu vou fazer uma pesquisa sobre esse assunto que Jesus fala que é assim, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Prestou bem atenção no dito de Jesus? Ele fala que vai enviar um Espírito Santo que vai lembrar de tudo que ele falou, de tudo. E esse tudo é Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa, em cada pessoa. E eu vou provar isso aqui agora, vou tirar os pontos que Jesus falou. Então, eu li esse versículo que eu li aqui agora, vou ler de novo, porque é um assunto delicado, a pessoa precisa prestar bem atenção, e aí, observando todo o resumo que eu vou fazer, isso é amplo também, mas vou resumir, vou fazer um vídeo pequeno, e aí depois, então, outro dia, eu falo mais um pouco sobre o assunto, porque isso é muito amplo. Tá, vamos de novo aqui então. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, eu vou analisar, vou ver um lugar aqui que fala assim no versículo 16, aqui no mesmo capítulo, mas o versículo 16 está falando assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui embaixo a gente observa, aqui eu estou observando uma coisa aqui, que é bem isso aí, a pessoa se concentrar no dito, ele já não diz com o Espírito Santo lá em cima. Aqui em cima ele está falando do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Entrou o Espírito Santo aqui, porque o Jesus pediu para falar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem esse detalhe. E aqui está falando sobre o Espírito Santo. Esse vos ensinar todas as coisas. Mas aqui no versículo 16 diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique
convosco para sempre. Esse sempre e eterno tem uma diferença, no meu ponto de vista. Sempre não é eterno. Ele é eterno, mas eterno no sentido, no primeiro estágio, o sempre. Isso não, por esse motivo eu já falei nos outros vídeos que o sistema aqui, esse nunca vai ser diferente. Na época de Jesus lá, já foi assim e nunca vai ser diferente. Vai ser sempre o mesmo, a primeira fase e depois a pessoa vai aprendendo e vai chegar no segundo estágio. Por isso que ele fala aqui assim no 16, aqui no versículo que eu li agora, outro Consolador, ele vos dará, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí continua, vou ler um pouco aqui assim para a gente estar aqui estudando, para ver se, como é que eu dou minha visão sobre o que eu entendo, né, sobre os ditos que tem tudo aqui. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui já está diferenciando aqui, ó. Aqui entra de novo, no 17 ele fala de novo Espírito Santo. No 17 é já um outro ensinamento que Jesus está colocando, que o Espírito Santo tem a ver, ele tem a ver com o primeiro que eu falei, ele vai avançando no conhecimento e vai entender essa parte do Espírito Santo. Porque, deixa eu ver uma coisa, crede-me, mas... no 18 aqui está dizendo, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Isso tudo no sentido que eu falei agora, a pessoa, esse Jesus, esse conhecimento, as pessoas vão se interessar, vão descobrir o que Jesus fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma pessoa que é ele, mas eu estou me baseando no que ele falou, que é cada um de nós. Mas, então vamos mais adiante aqui, vamos ver aqui, tem uma série de explicação sobre isso aí. Se a gente pegar verificar esse que ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a gente pode observar já que o Espírito Santo aqui em cima que ele está falando, é bem como eu falei, a pessoa vai entender, mas vamos verificar então isso aqui, 17, vamos ver aqui, 17, 15, 26, vamos ver mais coisa aqui, fala aqui, 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vós hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim.
Isso já está em João, isso que eu li agora, em João 15, capítulo 15 e o versículo 26. Achei interessante aqui porque o vídeo que eu andei fazendo agora esse dia sobre o aborrecer. Estou vendo aqui também está entrando assim, está falando sobre aborrecer. É muito amplo, o estudo tem que ser profundo, assim, e a pessoa precisa assim, concentrar bastante para entender toda essa questão. Porque aqui no versículo 25 diz assim: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. O que eu entendo por isso aí, ó? A pessoa, às vezes, esse negócio de aborrecer, como eu falei no vídeo, a pessoa não tem o conhecimento amplo, profundo, e não ensina corretamente, está aborrecendo também sem causa, ele não mostra todo o conjunto, e aí está aborrecendo também. Como eu falei no aborrecimento, o aborrecer tem dois lados. Tem o lado correto e tem o lado que não é correto. E aqui tá, eu estou vendo aqui, diz assim, ó. Vamos ver mais adiante no 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não terias pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e ao Pai. Olha só, eu estou lendo isso aqui assim que é muito assunto, tem falando sobre o assunto, sobre um determinado assunto, e é amplo, e aí a pessoa vai captando aqui assim. Olha só, o que eu falei agora, mais adiante aqui no versículo 20, no 23, diz assim: aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Olha só, mas tudo isso vós farão para rodar do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Olha só, eu não ia falar sobre essa questão, né? Mas eu estou vendo que faz parte dessa questão do João 14, 26, onde eu saí lá, que eu li. Tudo que eu estou lendo aqui agora faz parte daquele. É um conjunto amplo para a pessoa começar a entender melhor quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então diz assim, ó, no 21, ó, mas tudo isso vós farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Não. Esse negócio que eu falo sempre, às vezes a pessoa acha que não se interessar a conhecer mais a fundo quem é Deus e quem é Jesus e explicar, procurar estudar mais o que ele falou, tem pecado. Está falando aqui, é ele que está falando isso aqui. Ó, se eu não viera, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado.
E no 23 diz assim: aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Então, aborrece o Pai, o princípio, como eu falo, tem a ver com o Pai, quando ele não conhece ainda quem é o Filho. Porque tem na Bíblia todas essas coisas. Porque Jesus fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Já é uma prova. Ele não está dizendo assim, ó, se fosse lá em cima, tivesse um pai maior, assim, acima, como muitos acham que ele é mais importante o pai do que o filho, Jesus não teria falado assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ia dizer assim, ninguém vai ao Pai se fosse. Não, ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus tinha esse conhecimento amplo, descobriu e está passando essa informação quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Então a continuação está falando, que eu falo assim, vai chegar um dia, uma hora que a pessoa vai cair a ficha, como diz o ditado, e aí vai entender. A continuação. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. É uma pessoa que eu falo, a pessoa precisa se preocupar para ensinar tudo que Jesus falou. Bom, olha só, eu ia falar um outro, mas eu vou voltar de novo aqui no João 14:26, que eu dei uma olhadinha assim rapidinho agora de manhã, mas como tem muita informação sobre cada assunto, então às vezes a gente pega um pouco outros lados assim, que muitos dizem até dizem assim, mas isso não está no contexto, isso aqui. Não. Para mim, toda a Bíblia é texto, tem texto e contexto. Em toda a Bíblia. Porque tudo que foi falado é texto. E tem também parte da Bíblia. Ele tem até, é texto porque a pessoa fala num texto. Mas esse texto que a pessoa fala é o contexto. É o resumo de toda a obra de. Precisa chegar lá, claro. Mas é um. Cada um de nós é um. É um e tem que chegar. Entender quem é esse um, Pai é o princípio, o Filho e o Espírito Santo. Chegar nesses três. Esses três em um. Então, por esse motivo, a Bíblia, por meu ponto de vista, é texto e contexto.
Quando a pessoa chega lá, entende aceita essa questão. Contexto, a pessoa precisa chegar lá. Explicar todo o conjunto. Mas aqui então vamos ver aqui mais lugares aqui que vai, vamos ver onde é que eu estava aqui. Lucas Corinthians. Eu nem estou até tá meio perdido aqui já. Eu ia falar que eu tinha marcado, mas aí eu puxei outro assunto. Vamos ver aqui então, Lucas 24:49, está falando ali, vamos ver o que dizem Lucas. Lucas, vamos ver aqui em Lucas, dar uma examinada aqui, porque eu andei anotando ali, mas depois eu... Lucas 24:49. Lucas 24:49. Aqui em Lucas diz assim, ó, olha só. Em Lucas 24:49 diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ó, essa promessa, ó, vamos ver, vamos ler todo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ó, eu ia falar isso antes, mas eu procurei ler todo o versículo para me entender o que Jesus está falando disso aqui. Eu, no meu entender, na minha visão, isso aqui a pessoa precisa se preparar, estudar, para passar uma informação mais correta. Ó, vou ler de novo aqui, ó. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas esse negócio, a pessoa acha que a pessoa vai receber um revestimento do alto, assim, não. Do alto a pessoa tem que observar se vem uma pessoa com ideias ou visão diferente da maneira que ela acredita, examinar o que aquela pessoa está falando, que Jesus falou e aceitar e nesse sentido ser revestido alto. Nesse sentido, não é pensar e achar que vai cair lá do céu lá e a pessoa não precisa fazer nada. Então, ó, tem mais esse, então agora vamos ver aqui apenas 15, tem mais coisa aqui. Vamos ver, capítulo 15, vamos ver aqui. Tem mais aqui, eu vou dar mais uma olhada aqui no... Vamos ver aqui mais um lugar aqui. 15, 25.
Vou olhar um outro lugar. Isso aqui, vamos ver em Romanos. Romanos 8, 15 e 16. Capítulo 8, versículo 15 e 16, para ver uma coisa. Romanos. Aqui então diz assim, ó. Em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que eu falei agora há pouco. Todos eles têm um espírito, mas a gente pode observar, tá? Esse espírito está em letra minúscula, não é maiúscula. Então é um espírito ainda que precisa avançar no conhecimento. Mas faz parte da evolução. Porque aqui no versículo 14, ele dá uma explicação com mais detalhe aqui. No versículo 13, aqui está falando assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso aí que eu estava falando, esse dia eu estava falando sobre essa questão de a pessoa tem que procurar se preocupar com o espírito, não da carne. A carne faz parte da alma vivente. E aí o corpo, como está explicando aqui, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ó, aqui já o Espírito é com um E maiúsculo. Já faz uma diferença. Esse é o Espírito Santo, né? Espírito com E maiúsculo. E quando fala em Espírito, como antes ali que é um E minúsculo, daí ele ainda não tem um conhecimento, mas faz parte da evolução. Aqui então tem mais, fala mais coisas sobre esse negócio assim, sobre o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Então uma série de explicações fala sobre isso aí.
Mas em resumo, que a pessoa precisa entender esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma pessoa. Esses aqui que falam aqui sobre o Espírito ainda não é... Eles se baseiam em Deus lá em cima, ainda não entenderam, não aceitam essa questão de nós aqui, o Espírito e Deus é cada um de nós. Então tem essa diferença. Porque a ressurreição, a Bíblia fala assim, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas tem na Bíblia que todos nós, a gente ressuscita também no terceiro dia. Eu já gravei vídeo e falei sobre isso. Eu não me lembro o lugar agora onde é que está escrito assim, mas eu já falei sobre isso aí. Tem gravado no vídeo, sim, eu já falei sobre isso aí. Então, aonde já que... Quem é que falou sobre isso aí já? Que a gente ressuscita no terceiro dia. Mas que terceiro dia é isso? Não é sair lá do cemitério no terceiro dia, sei lá, como é que cada um entende isso aí, como eles dizem que vai sair no cemitério. Mas essa questão que está no Novo Testamento, isso aí, que a gente ressuscita no terceiro dia. Essa ressurreição no terceiro dia, que eu entendo, a pessoa entender e aceitar Pai, Filho e Espírito Santo, é o terceiro dia. Nesse sentido, não é a pessoa achar que vai sair lá do cemitério, sei lá, essa ressurreição dos mortos, a pessoa, quando não aceitar essa questão, é uma pessoa morta, considerada morta na vida espiritual. E aí, então, enquanto a pessoa não aceitar essa questão que Jesus ensina, é uma pessoa morta, mas quando aceita, ela ressuscita no terceiro dia. É assim que eu entendo assim, que é essa questão. Mas vou voltar de novo, quero ver se eu acho essa palavra, esse dito aqui, tem um dito um pouco diferente que eu vi agora de manhã. Eu li, mas se a gente vai marcar tudo isso que a gente lê, é muito amplo, então tem que ser aos pouquinhos, de procurar falar um pouco sobre o assunto de cada vez, um pouco, senão é muito amplo. Olha só, como tem bastante coisa, né? Jesus falou, eu fiz um vídeo, gravei esses dias um vídeo sobre aborrecer. Falou que quem não aborrece o pai e a mãe não é meu discípulo. E aqui, estou vendo aqui, está falando aqui. Diz assim, ó, ora, diz assim no Lucas, capítulo 14, versículo 26, né? Tá, esse aqui eu falei, esse aqui é o vídeo que eu já gravei, esse aqui, assim. Então, ele aqui está falando em aborrecer, né? Tá certo. Tá, esse aqui eu já andei falando esse dia. Então, eu vou ver se tem mais alguma Romanos 18, Romanos... Em João, vamos ver João aqui, João. Eu tenho um assunto interessante que eu vi agora de manhã.
E eu quero falar, às vezes falo sobre esse assunto, que eu achei muito importante, hein, sabe? Vamos ver aqui. Ah, tá, sobre o terceiro dia aqui, ó. Eu falei agora há pouco sobre o terceiro dia, né? Jesus é uma comparação que ele fez, falou lá na época. E aí, então, as pessoas ficaram, sobre o templo, né? Que ele disse que ia derrubar o templo, em 3 dias ele ia construir o templo. Aí todo mundo, mas levamos tantos anos para construir o templo, e agora vem ele dizer que vai construir o templo em 3 dias, né? Ele está se referindo, não é construir aquela casa lá que eles achavam que era que Jesus estava falando. O templo que Jesus estava se referindo é a ele próprio. Entender essa parte que eu falei agora sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse templo que a pessoa que Jesus estava se referindo, que ia construir em 3 dias. Então, ele dá uma dica como é que é. Eu vou ler isso aqui, então. Então, diz assim, em João, capítulo 2, e o versículo 16. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui esses, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Olha o que eu falei, casa do meu pai. Então, as pessoas estão numa igreja, é o princípio, é o pai. A casa do pai, é nesse sentido que Jesus está se referindo. Então, a pessoa tem que se concentrar muito bem no dito de Jesus para descobrir o que realmente ele quer dizer com todo o dito que ele faz, fala em parábolas e aquilo ali quer dizer outra coisa. Mas vamos ver aqui, ó. A continuação diz assim. Ó, vou ler todo o versículo aqui. E tendo feito, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Quando a pessoa não chegar a entender exatamente o zelo, assim, ele vai trazer problema. Tá. No 18 diz assim, respondendo, pois, os judeus, e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhe, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Né? Como eu falei agora. Ele dá uma dica de uma visão assim que não, a pessoa que não entende acha que esse templo que eles acham que é interessante, esse templo levantado assim com tijolo, sei lá, com qualquer material, mas acho que aquilo ali que é o interessante. Não. O templo interessante que Jesus se refere é cada um de nós entender o correto de tudo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele falava do templo do seu corpo. Viu o que eu falei? Não? Não, e aí? Eu não sei como é que não tem ninguém que da maneira que eu estou explicando, ninguém tecla um joinha, assim, né? É muito pouco, mas esses que estão teclando joinha, ó, você pode ter certeza. Só não fazer isso, fazer um joinha, vocês, ó, vão, vão ir para um lugar muito bom.
Então, ó, tem mais coisa aqui, né? Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, daí continua, né? A explicação. Mas no meu resumo, essa questão do 3 dias, no terceiro dia ressuscitou, isso significa a pessoa entender quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ó, já tem 40 minutos de dicas aqui. Eu vou ficando hoje por aqui, porque como eu falei assim, é muito amplo, mas a pessoa se concentrar em cada ponto, assim, e observar bem a fundo cada dito de Jesus, aí a pessoa vai chegar lá. Vai entender o conjunto todo que Jesus fala muito, que a gente tem que observar todo o conjunto. E falar tudo, como ele falou todas as coisas que Jesus falou. E aí vai entender. Então, espero que você tenha gostado da minha dica. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para receber novas dicas. E ative o sininho para receber novas mensagens. Então, até mais.